Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus aproximaram-se dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Falar de casais, falar de sacramento do matrimônio, falar de casamento, é sempre uma polêmica. Por quê? Porque acontecem diversas realidades. E aqui, as perguntas estão sendo feitas a quem tem a propriedade para responder. É Jesus. Então, se você é católico, se você é cristão, aqui estão as respostas que Jesus deu. E são elas. É assim que as coisas devem funcionar. Veja, os fariseus eram homens, entre aspas, né, da igreja daquele tempo, né? Eram os religiosos, parte dos religiosos. E eles não gostavam do que Jesus fazia, da forma como Jesus se comportava, que eles queriam ter controle, eles tinham inveja, etc. Então eles foram ali para provar Jesus. E mesmo diante da evidente verdade que Jesus falava, eles ainda insistiam querendo se apoiar no que Moisés disse, por causa da lei. Mas Jesus explica tudo muito bem explicado. E aí eles perguntam: é lícito, ou seja, está na lei, isso pode, isso vale, isso não tem problema, se eu repudiar a mulher por qualquer motivo? E aí Jesus responde: vocês não conhecem o princípio eterno? E aqui estou falando do nosso lado, né? Você nunca lesse que desde o princípio o Criador fez homem e mulher? Ou seja, foi criado por Deus, o homem e a mulher, para ficarem juntos. Então, desde o princípio, Deus fez o homem e a mulher. Vocês nunca leram isso? Então, isso não mudou. Então, isso não vai mudar.
É um princípio eterno. E disse, e aí vem ordem e promessa. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. É um envio. E também é uma promessa. Por quê? Não por causa do deixará e unirá apenas, mas porque serão uma só carne. Quando ele realizar esse ato de se unir à sua mulher, deixando o pai e a mãe para o casamento, para o matrimônio, eles serão uma só carne. E aí vem o princípio eterno para não deixar dúvida. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar, também ordem. Então, quando algo é muito, muito, muito importante, geralmente ele é acompanhado de várias dessas realidades que o Padre Jonas nos ensinou a enxergar. Promessas, ordens e princípios eternos. De tal maneira que ele é importante que as três realidades acabam ficando lá. De tão importante que é. É ordem ao mesmo tempo é promessa, ou é promessa e ao mesmo tempo é princípio ao mesmo tempo é ordem, ou os três. E aqui, nesse versículo 4, de 4 a 6, nós temos essas três realidades sendo apontadas. Versículo 4, especificamente, é um princípio eterno, o que já é extremamente importante. Porque nós sabemos que é uma regra imutável. Imutável. É um fato que nós não podemos mudar. Quem criou o homem e a mulher? Quem estabeleceu regras sobre esses seres, sobre o ser humano, foi Deus, foi o Criador. Então, quem tem a palavra, quem tem a regra na mão, quem diz como as coisas funcionam, é o Criador. Simples assim. Então, aqui está um princípio eterno. Depois, ele vem e mostra que ali tem, dentro dessa criação, ele tem uma ordem e uma promessa. A ordem é, o homem vai deixar, o homem deixará, né? Deverá deixar pai e mãe para se unir à sua mulher, porque senão não vai crescer e não vai multiplicar. Então, o ordinário é o homem casar. O ordinário é o homem ter uma família para crescer e multiplicar. Onde veio o sacerdócio? Muito tempo depois. O sacerdócio celibatário, mais tempo depois ainda. Houveram alguns que se fizeram assim, sim, e a gente vai ver Jesus falando sobre isso também no próximo estudo, mas agora é o casamento. Ele está dizendo que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Aqui mesmo com o verbo no futuro, né? Ele está dizendo que isso é um ordenado de Deus. Por isso o homem deixará. Esse por isso muda um pouco a coisa. Porque ele diz, é por causa disso que o homem vai fazer, que ele vai ter essa atitude. Então, o homem foi criado para isso. O homem e a mulher foram criados essencialmente para se unirem. Se unirem. E quando se unirem, serão uma só carne. Então aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Uma vez que é princípio eterno, esse versículo 6, e também a ordem. Não põe a mão, porque o homem consegue separar? Consegue. Consegue. Mas veja o tamanho do problema que o homem consegue também. E aí, lá no finalzinho, no versículo 9, antes, né? No versículo, quando ele fala não deve separar, ele está dizendo assim que é indissolúvel. É indissolúvel. E Paulo vai explicar na carta aos Efésios por que deve ser assim. Agora, uma vez que Cristo, ele abençoa a união do homem e da mulher. É como Cristo e a igreja. Lá na carta aos Efésios, você vai ver isso no capítulo 5. Isso é muito importante você pegar como estudo também. Eu vou até ver aqui qual é o número desse estudo para que você possa depois ir lá, que é muito importante o que Paulo fala aqui. Amar a esposa
como Cristo amou a igreja. Estudo número 206. Fala do casamento cristão. Número 206 aqui do nosso diário espiritual. Depois você vai lá, que você vai poder também se enriquecer com aquilo que São Paulo está nos ensinando lá. Mas enfim, aqui fica muito claro que é o cerne da pergunta. Pode repudiar? Pode divorciar? Jesus está dizendo não. Não. É indissolúvel. Aí eles falam, mas Moisés deixou. Não está na lei. Você está dizendo que não é lícito, mas Moisés disse que é. Tem ali uma brechinha, vamos dizer assim. Aí Jesus vai falar, isso é por causa da dureza dos seus corações. Por isso que ele tinha deixado, mas não era assim no início, não. Assim, não é o que Deus fez. E aí ele crava a sentença. Eu vos digo, versículo 9, que todo aquele que repudiar sua mulher, aí ele põe, exceto por motivo de prostituição, o que seria isso? Vamos ver. A nota de rodapé diz assim: dada a forma absoluta das passagens paralelas de Marcos, Lucas e 1 Coríntios, é pouco verossímil que os três tenham suprimido a cláusula restritiva de Jesus. É mais provável que um dos últimos redatores do Evangelho, do primeiro Evangelho, tenha acrescentado a fim de responder certa problemática rabínica, discussão que aconteciam entre os rabinos. Sugerida, aliás, pelo versículo 3, que podia repudiar no meio judaico-cristão para o qual escrevia. Pensei aqui uma decisão eclesiástica de alcance local e temporário, como foi a do decreto de Jerusalém referente à região de Antioquia. O sentido de porneia orienta a pesquisa na mesma direção. Alguns querem aí ver a fornicação no casamento, isso é o adultério. E assim acham que aqui há uma permissão de divorciar-se em caso semelhante. É o que fazem algumas igrejas ortodoxas e protestantes. Mas nesse sentido, seria de esperar outro termo, moicheia. Ao contrário, no contexto, porneia parece ter um sentido técnico de prostituição, como se encontra nos escritos rabínicos, o qual se explica toda a união tornada incestuosa em virtude de um grau de parentesco. Aqui ele vai trazendo várias situações para dizer o quê? Esse, por motivo de prostituição, foi um acréscimo do escrito pelo autor. E aqui você vê que na Bíblia está um travessão aqui, né? Não uma orientação de Jesus direta. Mas diante da problemática que acontecia e nos casamentos, em que havia uma traição e essa traição não tinha retorno, havia nas primeiras comunidades, entre os judeus e também cristãos, essa permissão de desfazer o casamento. Assim como hoje há um entendimento da igreja com relação à questão da nulidade matrimonial, que é também algo muito falado hoje e que realmente acontece. O que é a nulidade matrimonial? É quando a igreja entende que aquele matrimônio não aconteceu de fato. Porque para acontecer precisa ter amor verdadeiro e consentimento verdadeiro sem constrangimento. Ou seja, a decisão precisa ser livre, ela precisa ser total, ela precisa estar aberta à fidelidade e à fecundidade. Sem isso não tem casamento válido na igreja. Então abre-se um processo em que existem entrevistas, pesquisas, relatos, documentação para que se entenda ou não se um casamento foi válido. E se não é válido, a pessoa
não se casou de fato, morou junto, mas não estava valendo o sacramento. Mesmo com toda a festa, com troca de alianças, com a celebração que aconteceu, mas se dentro do coração dos noivos ou alguma situação deliberada aconteceu, e são várias as hipóteses, então não cabe a mim aqui entrar nisso, mas são muitas as questões, aí a igreja entende e reconhece a nulidade, ou seja, não aconteceu aquele matrimônio. Mas o que Deus quer é que matrimônios aconteçam de fato, que sejam matrimônios sim verdadeiros e que enfrentem todas as barreiras no seu percurso para que até o fim permaneçam juntos. Por quê? Porque é assim que Ele nos ama. Ama o corpo que é a igreja. E por isso que eu falei para você, vai lá depois no estudo 206 para a gente entender o que é o matrimônio cristão. Porque senão a gente fica só nesse pormenor aqui, que tinha muito de influência pagã e problemática judaica da época, e a gente acha que por causa disso, olha, Jesus está abrindo uma exceção aqui. Então qualquer coisinha, me traiu porque olhou não sei quem, acha que agora posso separar. Não é isso que Deus está dizendo. Nós temos que ser como Jesus e, uma vez casados, abraçar todas as cruzes que o Senhor nos mandar. É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Cada casal tem sua cruz, e aqui não falo não apenas dessas questões de infidelidade. Não tem casais muito fiéis que acabam se separando. Fiéis assim, de um não vai trair o outro contra a pessoa, não comete adultério, mas às vezes se separa por outro motivo. Às vezes é briga, às vezes é questão de financeira, que gera essas divisões. Às vezes a pessoa para de nutrir, né, o bem para com o outro e aí esfria no sentimento. Mas, uma vez que Deus uniu, o homem não separa. Por isso, gente, é muito importante que a gente se prepare bem para o matrimônio. Bem, se preparar bem, conhecer fielmente e procurar ensinamentos dentro da igreja para o matrimônio. Casais que estão juntos há mais tempo, 40, 50 anos, e que podem dar esse testemunho para os novos e assim alimentar a esperança e a verdadeira vivência de um matrimônio cristão nesses novos casais. Vamos anotar o nosso diário? Temos aqui promessa de Deus no versículo 5. Já li para vocês, né? Mas também é ordem, versículos 5 e 6. E temos princípios eternos nos versículos 4, 6 e 9. Anota de novo aí. Promessa, versículo 5. Ordem, versículos 5 e 6. Princípios eternos, versículos 4, 6 e 9. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação. Deixa também seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. E aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. Como você vai fazer, onde começar, adquirir o livro do método, enfim. Não deixe de colocar aqui o seu comentário, porque ele é muito importante. O que Deus fala com você através dessa palavra? É isso que nós queremos alimentar uns aos outros, com a nossa fé e com aquilo que Deus nos fala. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.